Eu não sou Abel. Sim, irmãos, eu matei o meu irmão. Sei que isso não parece um bom começo entre nós, mas estou decidido a não repetir os erros do passado. Além do mais, tem a tentação, vocês sabem. Aquele cujo nome aparece mais vezes que o de Deus durante as pregações está sempre por perto. Vocês sabem de quem eu estou falando. Uma vez neste púlpito, não quero mais descer. Eu quero ficar aqui em cima e olhar para baixo. Eu quero ficar aqui em cima e olhar para baixo. E ter plateia no meu arrependimento e um foco de luz no meu rosto quando as primeiras lágrimas descerem pela minha expressão angelical e confundir refletor com luz divina. Eu quero ser salvo. Por quê? Porque eu posso. Eu matei o meu irmão. Eu não sou Abel. Perfurei o seu corpo até expulsá-lo de si pela jugular. Esmaguei sua cabeça até ele não ter mais rosto. Eu mereço ser salvo. Eu nem sabia como enterrar um corpo. Caminho em círculos como se carregasse o irmão. E aquele pássaro apareceu, trazendo um outro pássaro, morto, preso em seu bico. Você viu o que eu fiz? Você também matou o seu irmão? Os pássaros também matam seus irmãos? Mas eu não sou um pássaro, viu? Não adianta me olhar assim. Eu sou um homem. Sou a imagem e semelhança do Pai. Entendeu, passarinho? O que você está fazendo? Por que está escavando a terra? Vai plantar algo? Você vai deixar o seu irmãozinho dentro deste buraco? Eu posso cavar a terra também? Posso esconder o meu irmãozinho no fundo de um buraco? Sempre tem um corvo nestas histórias. Pai! Eu estou tão sozinho neste vale. Não tenho mais ninguém para odiar, competir, ocupar. Esta marca do Pai no meu sangue, esta marca é uma assinatura. Meus descendentes presos neste vale que o Pai criou, as mulheres condenadas a sofrerem as dores de parto de filhos que elas não fazem sozinhas, mas ninguém pode me matar ou fazer mal, porque eu matei Abel. Eu fui condenado pelo Pai. Vivi para receber todos os pecados daqueles que também serão perdoados. Não Abel, nunca Abel. Ele está morto e enterrado. Caim nos portões do Éden. Éden é um lugar da minha infância. O paraíso dos meus pais, lugar de repouso onde não falta nada, de onde você só é expulso se comer do fruto proibido, onde a mulher é julgada por ter aceitado um pedacinho. Minha mãe, Eva das dores, Eva dos prazeres. No lugar dela eu teria arrancado as trompas e impedido a humanidade, mas o pai quis e ela obedeceu. Caim viaja por Nod. Éden fica a leste de Nod, a terra da fuga, terra de fugitivos, a minha terra. Lugar de filas com crianças e bolsas cheias de comida a tiracolo. Lugar onde tudo é íntimo. A revista, a visita, menos onde você dorme. Lugar sem sol, apenas calor. Lugar de condenado, tatuando liberdade na marca da algema. Lugar de amamentação pela grade de uma cela. Lugar onde parede é calendário e mulher é página de revista. Não posso mais subir as montanhas, mas viajo no tempo. O Pai tem bom humor. Vê Jesus. Sepulcro caiado, raça de víboras. As prostitutas e ladrões entrarão nos céus antes dos sacerdotes. Ninguém lembra mais disso, não é? Os homens da montanha, os descendentes de Abel, escutam os sons que nascem neste vale, o primeiro choro da música ao nascer. No centro da terra é menino, é menino, é menina e menino. Os descendentes de Abel descem até onde estamos e há a luxúria. Caim dança o nascimento da música e da dança no Vale dos Pecadores. Caim viaja por Babel. Meu filho Enoque é nome de cidade agora. Sim, eu construo cidades. Eu sou um pai agora. Não subo montanhas, mas viajo pelo tempo. Babel de ciclistas e motociclistas. Na contramão de quem não tem transporte. Babel de panos de chão e panelas. Babel de mãos armadas e lágrimas maternas. Babel que eu construo todos os dias com o sangue do meu irmão. Babel de pais que sacrificam filhos em nome de suas crianças. Eu sou um construtor, eu inaugurei este mundo e no caminho para o céu. Deixamos de falar a mesma língua. Isso aqui é apenas um corpo criado por outro arquiteto. Caim viaja por Sodoma. As filhas de Sodoma cobrem as cabeças com véus coloridos. Tem muito vermelho no cor-de-rosa, não é? Parece que eu estou sempre com febre. As filhas de Sodoma mal cabem no vestido de noiva. Sodoma, onde os bebês nascem através de bacias estreitas.
Eu não caibo nesta cidade que Sodoma, sexta-feira, meio-dia, oração e fúria. Sodoma, você não merece as filhas que tem. Os homens que gritam mulher, completamente. E ninguém olhe para trás, sob pena de virar uma estátua de sal. Eu busquei ao Pai todos os dias, na lavagem e cremação dos mortos, nas velas, no arroz, incensos e altares. Busquei ao Pai nos ratos, peixes que comem gente, nas vacas que andam pelas cidades. Ah, eu queria a paz das vacas, andando por aí sem saber a força que tem. A única coisa sagrada aqui são elas, as vacas. E a minha febre só aumenta, choro por todos os poros, sem pai, sem paz. Mas Caim viaja pelo mundo. Eu não sou uma vítima. O significado do meu nome, Caim, é aquisição. Eu recebo o que me dão. Quem não está com o pai está contra ele, diz. Aos pés do Monte Sinai é preciso concordar com o nome do pai, porque se o nome do pai de um for diferente do outro, então ele, o pai, o drone, destrói a sua cidade. O pai do lado mais armado, claro. E mais, uma geração de combatentes escapa do fogo divino para calcinar outras crianças. São tempos de fogueiras santas. Vinde a mim, areia, vento, sangue, drone, pó, pó, pó. Qual é o nome do seu pai? É só um nome, pai. Caim, sentado em um divã, viaja por Jericó. 7 dias, 7 sacerdotes, 7 voltas. Eu vi aqueles homens andando em si. Já não sei mais o que é passado, futuro. Está tudo tão no meu presente. Eu vi as muralhas de Jericó. Se nós gritarmos todos juntos, talvez possamos derrubar estas muralhas, pensei. Mas não era eu pensando. Era alguém pensando, cai Jericó. Mas eu também construí essa cidade. Na minha cabeça. Palavras, mãos cheias de sangue. Eu sou um construtor. Posso eliminar milhares, mas não tolero perder 6 do meu. De novo, não sou eu pensando. Sou um mau perdedor também. Isso sou eu pensando e falando mesmo. Tudo volta para mim, 7 aqui, 70 vezes 7 nos meus. Toda a culpa, assassinos, assassinados, tudo volta para mim. Mas os tesouros do Senhor estão todos bem guardados. Ouro e escravos, não me julguem. Também tive o amor de uma mãe. Eu já fui uma criança. Por amor, por cai Jericó, aos meus pés. Caim reencontra Lilith. Lilith é você. O corpo quer te dar todas as notícias. Você me disse que o futuro é um outro tipo de presente. Eu só não queria que ele parecesse. Você me entende? Eu sou um homem marcado para não. Eu tenho essa marca aqui e ela só aumenta. Você me disse que o pai não é mau, que não pode ser culpa do pai. Para todo mal existe o outro, o diabo. Os inocentes já estão acostumados a pagar pelos pecadores. O amor, antes que eu viajasse pelo tempo, pelo mundo, você me disse meu amor deitada, completamente nua, como se tivesse acabado de nascer. Sem esperança, sem dor, com lágrimas nos olhos, você não é de ninguém. Banida das narrativas. Você é muito perigosa, é muito perigosa, meu amor. Por isso eu não posso deixar você de fora daqui. Caim viaja pela terra de Uz. Lilith, meu anjo caído. O portão do inferno de Dante estava escrito: amor me criou. Continuo essa febre de não estar com você. Ir a marca que carrego, existe lamento. Ah, o amor me fez. Amor vive. O amor pai. Eu tanto busquei, amor não. Na terra de Uz, nós, o amor é temor. Terra de anjos fiscais dos terra de acordos extrajudiciais em tribunal, terra de Jó, terra de Job, terra de trabalhador, Job que nunca renega o pai, trabalha em seu nome. Job que perde tudo por obra do diabo, sob o olhar cúmplice do pai, e mesmo sem renegar o seu nome, permanece na merda. Job que deita e dorme na sarjeta, mas não ousa perguntar ao pai por quê. Todo filho deveria ter o direito de perguntar a um pai por que o abandonou. Não Job. Job não é só fiel, ele é um fiel. É como um pai que mata um filho em nome de um Deus, sem contestar o sacrifício. O oposto disso é ímpio. Pai, o Senhor ainda me ama? O Senhor ainda é capaz de me amar, não é? Apesar da minha febre, eu nunca tenho certeza se o Senhor está mesmo aqui. Acho que as pessoas não perdem a fé, Pai. Elas ficam sozinhas, entende? Como eu, sozinhas, sem pai, mãe, Deus. Se o Senhor não me aceitar, para onde eu vou?
Ainda que a minha mãe me aceite, mas eu não sou uma vítima. Não, eu sou aquele que toma uma atitude. Estou tão cansado de ver apenas o meu rosto. Não quero nuvem, fumaça, luz no meio do céu. Eu quero um abraço, quero sentir o bafo do seu hálito sagrado, quente, falando meu filho dentro do meu ouvido. Eu não queria ter que matar, ter que morrer para que isso acontecesse, pai. Acabar com tudo? Afogar todos, é isto? Então, onde você está? Olha para mim. Fala comigo. Eu senti o gosto do sangue do cordeiro, eu sou o seu menino pássaro, sonho de infância que sobe rasgando o céu, dançando em meio a uma brisa quente na valsa de anjos e pássaros. Lanço no ar o meu corpo e caio. Eu escrevi isso no meio de um bairro vermelho, naquela casa de oração, entre aqueles quartos onde as pessoas gozam em várias línguas. Pai! 10% do que é teu mesmo, entendeu? Eu já estive naquelas montanhas, eu queria voltar para casa. Nem todo filho tem uma casa para voltar, mas eu tenho. Eu me lavei em meu próprio sangue, sempre fui eu, sangrando ali. Vê isto aqui? É o Senhor também. Imagem e semelhança, lembra? Dancei no sopro do vento, pai. Ainda sou aquela criança, anjo sem asas. Por que você foi embora? Eles me perguntaram o que era igreja. Um lugar onde você vai para perdoar a Deus, eu disse. Eu não sabia que cresceria, eu nunca quis ser como você, eu queria ser como a minha mãe. Mas a imagem e semelhança, estas mãos, que não me deixam dormir, o sangue do cordeiro, o meu sangue nestas mãos, pai. Meu irmão, de quem pouco ou quase nada se sabe, nestas mãos, pai. Cabe um novo mundo, não percebe? Eu não sou doente, eu não estou doente, eu sou seu filho. Além do mais, não gosto do que vejo, fogo e afogamento, e os inocentes ardem, afogam também, eu estou aqui nesta arca. Estão todos mortos. Depois de todo este tempo caçado, ferido, cansado, eu não preciso mais desta pele, eu tenho este corpo, onde está Noé? Comida de peixe, estão todos mortos. Imagem e semelhança, pai, eu tenho este corpo, eu não preciso mais desta pele. Não fugirei. Vê, em letras escritas com vermelho, meu nome em nova grafia, não preciso mais chamar pelo seu nome, eu sei que o Senhor está comigo aqui, porque eu não sou morno. Caim pronuncia letra por letra. Nestas mãos, em vermelho, eu não estou doente. Esta febre. Mãe, eu não posso voltar, porque mãe, eu nunca saí de você. Esta marca cresce por todo o corpo, sem a pele do sacrifício, as unhas cada dia mais cheias de imundície. Essa febre é toda minha, mas eu não estou doente, eu não sou doente. Eu poupei os animais, eu sei que você está aqui, olha bem para mim, pai. Olha bem para todos esses altares construídos em meu nome, todas estas mãos erguidas para o alto, em busca do Senhor até chegarem a mim. Ofertas variadas, com promessas de recompensa colocadas sob os meus pés. Caim abre os braços, de pé, na porta da arca. Eu matei todos eles, imagem e semelhança, pai. Exatamente como em Sodoma e Gomorra, todas aquelas crianças, sem culpa, sem pecado, todos aqueles drones, sendo guiados por mãos treinadas em videogames, não poupei ninguém. Ofertei a sua própria criação, o seu rebanho, imagem e semelhança. Eu não sou uma vítima, eu sou seu filho. Eu estou aprendendo o que é morrer. Eu estou aqui sendo sozinho todos os dias, aprendendo a viver com o que eu inventei. Esta febre, você nasce com ela. Não vai te abandonar. É doce na boca e amargo no estômago. Você tem febre, mas não está doente, é a sua natureza, o calor da sua selva, o som do seu nome ecoando pelo espaço. Eu não quero mais ser salvo. Abel, meu irmão, de quem pouco ou nada se sabe. Quando eu voltei para casa, onde está o seu irmão? Meu pai disse, eu disse que não sabia. E minha mãe soube. Ela soube assim que eu entrei em casa. Cavalgadas são ouvidas, Caim cai de joelhos. E minha mãe sabia. As mulheres sabem. Elas estiveram aqui antes dos livros. Elas caminhavam ao lado dos animais, sem domesticá-los. Antes do pai. Eu sou. Quem é você? Mãe. O horror que eles inventaram, os leitores ficam cegos quando alcançam a última página e a palavra mulher aparece como serpente, besta e dragão. Mãe, Eva, não posso morrer, mas viajo no tempo, lembra? Você espera outro filho, alguém para ocupar o lugar de Abel, outro pastor de rebanhos? Não. Todos os altares serão meus, mãe, onde houver olho por olho, dente por dente. Ali estarei eu, seu primogênito. Mãe? Uma pergunta, e se Abel voltar mulher? Revoada de pássaros. Os mártires deste tempo não temem a morte. Os mártires deste tempo temem morrer pelas mãos de uma mulher. Talvez ela possa me ajudar a morrer. Uma mulher chora as dores do parto, Caim banha-se em sangue de costas para a plateia. Berro em oração, mastigo vela, quebro o prato.
Bebo cachaça, derrubo água, degusto ponta de faca, sangue no morro, bicho ruim de 7 cabeças, personagem de Antigo Testamento. Alguém disse que Deus tem os olhos para o final da fila, ele entendeu no fim da linha e esperou. Uma pedra na mão direita, a mão esquerda vazia. Caim pega a máscara de animal, uma criança chora as dores do nascimento. Caim deixa a máscara cair no chão. Caim olha para a plateia. 7. Boa noite, eu sou Maria Júlia Pinheiro e esse é o Zona Lê Dramaturgia, uma zona autônoma temporária em que nós chamamos dramaturgas para lerem os seus textos e depois conversamos com elas sobre seus processos criativos e sobre o que elas estão pensando na dramaturgia do agora. Hoje, como vocês repararam, nós somos Zona Lê Johnny Carlos. Johnny Carlos é dramaturga, formada pela SP Escola de Teatro, cursou jornalismo na Universidade Metodista de São Paulo, atua como dramaturga em parceria com companhias de teatro, possui 15 textos encenados e é orientadora artística do Núcleo de Dramaturgia da Escola Livre de Santo André. É responsável por diversas curadorias nacionais e internacionais em festivais de artes cênicas. Foi convidada pela Embaixada do Brasil na Grécia para representar o Brasil no Dia Internacional da Língua Portuguesa, tendo palestrado no Museu da Acrópole em Atenas em maio de 2019. Lançou seu primeiro livro em 2017, Dramaturgias do Fronte, com 3 peças, e o Caim está nesse livro também. Além de integrar as coletâneas Dramaturgia Negra, Maratona de Dramaturgia, Tempos Impuros, Nenhum Álbum e Negras Insurgências. Acaba de publicar Black Brecht e Se Brecht Fosse Negro pela editora Glac. E é a dona da voz mais doce da dramaturgia mundial. Johnny, é um prazer estar com você de novo no Zona Lê Dramaturgia. Aqui no Teatro Cacilda Becker, a gente está no teatro, vocês em casa. É um jeito da gente estar pertinho também, com distanciamento, mas pertinho. Sim. É muito bom poder conversar com você de novo, Johnny. Eu fico muito, muito, muito feliz, ainda mais nesse formato, porque eu senti que no Zona Lê Mulheres que a gente fez lá atrás, dava vontade de aprofundar mais com cada uma. Sim. Então é muito prazeroso poder fazer isso. E ouvir o Caim na sua voz. Esse texto que já foi lido em Portugal, na Colômbia e no México, né? Agora está com montagem no México. Isso. México e Colômbia. É um texto que gosta de viajar. Eu acho que é porque o personagem viaja bastante, né? Então, ele tem viajado bastante. Johnny, eu queria, pra gente começar, pedir pra você se apresentar. E aí eu vou até usar uma brincadeira que eu fiz ontem, que eu queria saber quem é a pessoa física, sabe? Não quem é a dramaturga Johnny Carlos, mas quem é você, quem é Johnny Carlos? Ai, que pergunta, né? Acho que é uma pergunta que vai levar uma vida inteira. Eu acho que não vai ter resposta, mas eu acho que a gente pode pensar em alguém, né, que trabalha, eu acho que muito conectada a uma busca espiritual. Acho que talvez por isso também os textos sempre tenham esse viés mais ritualístico, essa busca, né, por significado, por entender, enfim, por que a gente está aqui e de que modo a gente pode estar aqui de um jeito melhor também. Mas sou uma mulher que se multiplica em muitos papéis, como você bem sabe, né? Escrevo, mas muito antes disso, sou mãe de três adultos agora, né? Um rapaz de 23 e um casal de gêmeos de 18 anos, tem 3 filhos, então, muito antes da dramaturgia, né, eles já existiam, então tem essa função, que é uma função muito importante. E tem a escrita, né, que eu preciso da escrita, né? Escrevo porque preciso, escrevo porque necessito desse exercício criativo, de imaginário, né, de imaginar mundos, porque às vezes não dou conta desse. Eu acho que eu ficaria doente se eu não escrevesse mesmo, assim, se eu não desse vazão ao que me incomoda, ao que me encanta também. Não é só dor, né? Tem dor, mas também tem alegria, tem às vezes estado de graça diante do mundo. Mas sou uma trabalhadora, sou uma mulher que se multiplica em muitos papéis. Que fica cansada, que também fica sobrecarregada.
mas muito grata ao teatro. Devo tudo ao teatro. O teatro foi um lugar que me deu estrutura, me deu família, me deu um lugar para habitar. Eu que me sinto tão nômade, tão sem lugar às vezes, o teatro me acolheu, assim, sem dúvida. Como que foi seu processo para começar a escrever? Você escrevia outros modelos e depois você foi para o teatro? Ou foi o contrário, o teatro que te levou a escrever? Como que foi esse processo? Eu sempre escrevi muitos diários, né? Tinha muitos diários. Depois eliminei tudo, não tem mais nada. Eu coloquei fogo neles todos, porque foram momentos difíceis da minha vida que eu não quis perpetuar, assim. Já estava num outro movimento de vida, né? E eu entendi que também quando você escreve, você está materializando realidades para você mesma, né? Então eu queria criar uma nova história para mim, novas histórias, né? Novas histórias. E eu atuei como atriz por um tempo, né? Por cerca de 2 anos, como atriz profissional, viajando e tudo. E aí tive uma questão de saúde na minha família, eu me tornei cuidadora, né? Que você sabe bem como é, se dedicar assim totalmente a alguém, né? Por amor e ficar ali. E eu sempre fui uma atriz, enquanto as colegas estavam, às vezes, aquecendo, né, preparando o texto, eu estava na dramaturgia tentando entender como aquilo tinha sido feito. E era também aquela colega que todo mundo falava, precisa fazer um improviso, escreve uma cena para mim. Então, eu acho que a dramaturga, ela já estava, né? E eu acho que hoje a atriz, ela lê os textos para a dramaturga, enfim. Tem essas duas figuras que coabitam, assim, que são importantes, né? São duas funções muito importantes, mas foi através do teatro, assim, a escrita para a dramaturgia mesmo foi através do teatro, porque aí quando eu tive essa situação que eu parei de atuar, surgiu a oportunidade da SP Escola de Teatro, né? Da escola, eu sou da primeira turma. E quando eu fui aprovada foi um divisor Só um de parênteses águas. que essa turma estava muito abençoada, né? Porque a Maria Chu também é dessa turma, Sim, você... nós duas, mesma sala. Uau. Mesma sala. A gente... primeira turma, uma escola que a gente não sabia o que ia ser e se tornou o que é hoje, né? Uma grande escola, formando muita gente atuando, enfim. Foi um divisor de águas. Ali eu estava numa situação, num momento de vida onde eu precisava realmente de uma transformação e ela veio através da escola e da dramaturgia. A dramaturgia foi fundamental para mim. Na dramaturgia eu pude me reinventar. Foi muito importante. É muito importante. Pegando um gancho um pouco do quanto o que a gente escreve materializa um pouco o nosso imaginário e também a nossa vida, né? Eu lembro muito de você no Zona, aí só para retomar um pouco para quem não sabe, a gente fez um Zona Lê Dramaturgia em 2016, no Teatro Pequeno Ato. Foram 39 dramaturgas e 2 meses de encontros semanais para discutir ali coletivamente, mais vertical, né? Engraçado aprofundar hoje, agora, que e mais horizontal naquele período. E eu lembro muito, voltando, eu lembro muito de você dizer que escrever para você era uma forma de retomar as histórias que não foram contadas nos seus processos. E que isso era muito importante para você, porque é muito violento a nossa história ser recortada e é um recorte bem específico que a gente sabe qual que é esse recorte do universal, né? E que muitas histórias são apagadas. E aí eu lembro de você com muita paixão falando isso, que escrever para você era retomar essas histórias. E aí agora, ouvindo você dizer sobre materializar, eu queria que você comentasse um pouco isso. Se é a mesma coisa, passaram 4 anos. Sim. O que mudou nesse tempo? Não mudou nada. Quer dizer, não mudou nada e mudou tudo, né? Mudou tudo, assim, naquele momento. Estava num momento muito diferente, estava assim, bem no começo. É pouco tempo, mas é muito tempo a intensidade. Eu acho que eu fiquei tanto tempo sem dar vazão à minha vocação, que quando eu pude fazer isso, eu fui com muita intensidade, né? E trabalho com muita intensidade. Eu não me canso. Quer dizer, eu me canso assim da vida, mas da dramaturgia não, do teatro não, porque eu demorei muito tempo para conseguir esse espaço, né? Para conseguir dar vazão. Então, tem um lugar da escrita, para mim, que passa um pouco por essa busca espiritual, evidentemente, mas também passa por uma busca de uma origem, e que se revolta. Eu sinto muita raiva, eu acho que a raiva está muito presente nos meus textos, evidentemente. Tem ironia, né? Tem amor, é uma raiva que é movida por amor, assim, por um desejo de que a gente possa viver numa sociedade onde todas as narrativas têm um espaço, e não apenas algumas narrativas, né, onde a gente não apague, onde a gente não mate pessoas em vida, onde a gente não perpetue essa tradição de suicidar as pessoas,
para depois reconhecê-las, entende? E eu acho que tem a ver com a minha própria origem, por não saber, né, o que veio antes, por não ter essa conexão, por vir de uma família muito fraturada. Quando eu tenho recebido sempre muitas narrativas, né, os grupos, eu percebo que as biografias, elas vêm me perseguindo, fora o Brecht, né, que tem uma história aí com o alemão, eu brinco que é alguma coisa que eu preciso ver, porque volta e meia tem um projeto, o Brecht, então chama, tem uma relação aí, o épico, né, mas tem uma questão de origem, de busca por origem, de registrar as narrativas, de registrar as histórias, de não permitir que esses apagamentos continuem, que para mim é muito importante. E eu acho que a dramaturgia é um lugar poderoso, né? O lugar da criação de ficção, de histórias, de narrativas é muito poderoso, porque você consegue alcançar outras pessoas e essa história pode se multiplicar por um número grande de pessoas, né? Então, eu acho que tem uma questão ética que não é fazer justiça, é fazer o certo. A gente tem figuras muito importantes na história do nosso país, a gente olha pouco para dentro do Brasil, né? A gente olha muito para fora e pouco para dentro. A gente não consegue reconhecer as potências que a gente tem aqui. Eu acho que o Brasil realmente precisava assim, de um exorcismo, mas também precisava de um exercício, né? Um exorcismo e um exercício de estima, porque a gente tem tudo aqui. A gente tem, eu acho que tem mais narrativa do que dramaturgo e dramaturga atuando, sabe? É a sensação que eu tenho. Para serem recuperadas, para virem para o palco, para ocuparem esse espaço. Porque elas, por muito tempo, estiveram presentes nas manifestações artísticas, mas nem sempre no palco. O palco também foi um lugar que passou por um processo também de uma tentativa de um embranquecimento total, no sentido de sempre as mesmas narrativas, voltadas para as mesmas histórias, quando a gente tem uma variedade imensa de histórias e possibilidades que a gente poderia assistir no palco. E a gente poderia se ver no palco também, de vez em quando, né? Porque eu, por exemplo, fui escrever dramaturgia porque, como atriz, eu não encontrava esse espaço, eu não me via representada nas narrativas. Então, eu sabia que haviam poucos papéis e muito específicos para uma pessoa com meu tipo físico, por exemplo. Por conta de toda uma história, de uma tentativa de apagamento, porque se a gente pensar, os primeiros atores, né, no Brasil eram indígenas, na sequência negros, depois vieram os europeus, né, para instituir um teatro que parecesse com a Europa, que veio com a família real. Então, assim, é muito violento esse apagamento, né? Essa contribuição indígena, negra, isso é muito violento. E eu acho que a nossa geração, cabe à nossa geração, eu acho que cada geração tem uma missão. A nossa missão é recuperar essas narrativas, claro, olhando para o futuro, construindo narrativas que movam o presente, né? Que as pessoas se inquietem, que elas se desestabilizem, porque eu acho que a gente já vive muito domesticado e a gente precisa se desestabilizar, sabe? Até para encontrar uma harmonia mais para frente, né? Um equilíbrio. Mas, assim, para mim é muito importante. Eu tenho as biografias históricas, né? Eventos históricos. É algo que volta e meia eu estou me debruçando, assim, me atrai, porque eu acho que é uma forma poderosa. Eu sempre imagino se aos 12 anos, e às vezes estou escrevendo e penso nisso, se aos 12 anos eu tivesse assistido aquela peça, de que modo aquela peça teria me afetado, entende? Quando eu estou escrevendo, às vezes imagino aquela criança, aquela menina lá em Quintino com 12 anos, subúrbio do Rio, sabe? Então isso para mim é importante, assim. Eu tento escrever para mudar o passado, mas também para afetar o futuro, né? Nesse presente agora. Não dá para ficar postergando mais. É muito vergonhoso. Eu sinto vergonha alheia. Nossa, que importante isso, que importante. Esse lugar da batalha ser no campo da imaginação também, né? Uhum. E da gente poder transformar não só os personagens também, mas os tipos de narrativa, porque a gente está muito anestesiado ao modelo de narrativa, que é um modelo como se uma pessoa só conseguisse transformar toda a população. Uhum. E não que a coletividade é que de fato transforma, né? Uhum. Então, quando a gente traz histórias de pessoas que pensaram de forma diferente, que a vida foi muito diferente do que a gente aprendeu, também dá um potencial para imaginar, porque no fundo a nossa função é criar potenciais imaginários, né? Porque não dá para você mudar o imaginário sem mudar a narrativa, né? É a narrativa que vai trazer esse imaginário, vai construir o imaginário, até o momento que você vai naturalizar as presenças, que é o grande sonho, né? Que as presenças sejam naturalizadas, que ninguém mais se assuste, que ninguém te olhe como se você fosse uma zebra, uma girafa. Eu quase vim de zebra hoje, mas eu achei que era aquilo que eu precisava. Deixa isso para um outro lugar, assim, mas
Eu me sinto uma zebra às vezes, né? Por quê? Porque eu acho que tem esse lugar que não associa, por exemplo, a figura, né, de uma dramaturga, você não associa uma pessoa como eu. Isso eu falo assim porque vivo isso, porque passo por isso às vezes. Tem uma peça, terminou a peça, se estivermos nós duas, por exemplo, e a pessoa fala, quem é a dramaturga? É ela ali. A pessoa vai em você, entende? E isso acontece. Isso é naturalizado, as pessoas acham natural que isso aconteça. Eu não deixo isso me afetar minimamente, porque também não trabalho pensando nisso, né? Não me preocupo, tenho muita coisa para me preocupar, tenho muita narrativa para recuperar, né? Me deixa, enfim, fico muito mexida, né? Porque eu acho que tem uma urgência aí da gente fazer essa recuperação. Agora, acontece, e aí isso tem a ver com o imaginário, porque não pode ser ela que escreveu, tem que ser uma pessoa que esteja mais dentro do que a gente imagina, que seja uma dramaturga, uma escritora. Eu mesma não me imaginava. Foi um exercício de imaginação virar dramaturga também. Porque eu também não associava que alguém com a minha origem poderia se tornar uma dramaturga. Então eu tive que quebrar primeiro esse imaginário para mim, para poder acreditar que eu poderia me colocar nesse lugar. É um caminho muito pedregoso. Eu acho que as pessoas não imaginam o impacto dessa ausência de referência, né? Essa ausência de representação, das pessoas não se verem, o efeito disso na vida das pessoas. A gente no Brasil perde muitos talentos por conta disso, porque a própria pessoa não consegue se imaginar tendo outra função, né? Não, aquela função é destinada àquela outras pessoas, né? Não para mim. Eu fui escrever meu primeiro texto com 33 anos. Então, assim, eu quase fui uma dessas pessoas que não tocou na vocação. E eu acho que a gente tem que viver num lugar onde a gente possa tocar na vocação. Todas as pessoas possam tentar, pelo menos, ou passar pela vocação, sentir, né, se aquilo é o que elas querem fazer. Questões aí centenárias, né? Não milenárias, porque a gente era melhor do que a gente é hoje, mas centenárias, sem dúvida. Fico pensando, você falou da raiva, né? Eu adoro a raiva, eu acho a raiva um sentimento muito poderoso, porque essas coisas provocam muita raiva. Uhum. E a raiva, ela é um sentimento ativo, a raiva ela não é passiva. A raiva te coloca pra agir, né? A gente até estava conversando sobre as pessoas que fazem e as pessoas que falam muito. E a sensação que eu tenho é que a raiva, ela é um sentimento das pessoas que fazem. E aí, pensando nisso, a raiva, ela tá muito atrelada à vingança também, né? Porque quem age por raiva, age para se vingar de algo. Queria saber se você se sente um pouco... eu brinquei ontem com essa frase, que eu repito a exaustão, mas que eu acredito muito nela, que vingança de artista é criar. Você se sente vingada com as suas obras? Assim, quando você escreve alguma coisa e você percebe que as pessoas suspiram, que as pessoas estão em outro estado, isso de alguma forma te vinga? Ou vê no palco, ou enfim, em algum momento você tem esse sentimento? Não sei. Eu acho que a palavra não é vingança, não, porque eu acho que a vingança é um pouco como, tem uma frase, né, que diz que é como você tomar veneno e esperar que o outro morra. A vingança é isso, né? A raiva, quando você não dá vazão, porque assim, a minha raiva ela é vocacionada. A minha raiva, ela é treinada para escrever, para criar, para tomar atitude, para mudar aquilo. Inclusive porque eu não gosto de sentir raiva, fico muito cansada, não nasci. Meu organismo não lida bem com raiva, assim, eu preciso me livrar daquilo logo. Eu vivo melhor serena, na verdade é a grande busca, assim. Eu vi Angela Davis há um tempo, assim, e eu fiquei pensando que a grande vingança, se eu pensar numa grande vingança, é viver bem. É viver bem e viver bastante de preferência. É chegar a ser uma Maya Angelou aos 90 anos com aquele sorriso, entendeu? Isso é vingança. Porque eu acho que a obra, né, o teatro e esse espaço, eu não penso nas pessoas que torcem contra. Eu escrevo pensando naquela menina de 12 anos, em Quintino, que vai assistir a peça. É para essa menina. Então, eu não me sinto vingada, eu me sinto grata. Eu acho que eu tenho um sentimento de gratidão. Porque se tocar essa menina, e se essa menina entender que ela pode, talvez, amanhã, ocupar o meu lugar, e aí ser uma dramaturga, uma professora de dramaturgia, uma roteirista, uma atriz, ou o que ela quiser ser, ou o que ela quiser ser, que é mais importante, aí já está tudo certo. Eu acho que vingança, para mim,
é viver bem. Eu acho que a gente tem que investir na gente. E também entender que o trabalho artístico, o objetivo dele é melhorar esse ambiente que a gente vive, não é piorar. Não é trocar uma coisa para assumir o poder e agir com as mesmas armas. Né? Não dá para a gente achar que se transformando naquilo que nos agride, a gente vai estar fazendo algum tipo de transformação. Na verdade, a gente só vai estar mudando o protagonismo, mas a atitude é a mesma. E não é isso que eu quero, que eu sonho, né? Eu quero que a gente possa ter o direito a existir. E ter tédio. Meu sonho é ficar entediada. É ser uma mulher que fala assim, não, eu tô com tédio. Ter tempo, tomar chá, ter tempo, entendeu? Porque eu não sou essa pessoa. Mas o meu sonho é que a geração seguinte é a seguinte. Outras mulheres como eu, com a mesma origem, possam ter tédio. Possam ficar tranquilas, não precisem lutar tanto. Porque a luta é demais. Né? Então você adoece da coluna, você adoece das pernas, você cansa. Né? Então, se cuidar, para mim, assim, se eu viver bem, né, tiver uma boa família, se as minhas obras tocarem as pessoas, amanhã encontrar uma jovem que me diga aquele texto, naquele dia, aquela frase, para mim, já não é vingança, eu acho que é gratidão, é plenitude, é retomar algo que já aconteceu. É a sensação que eu tenho. Não é nada novo, não é revolucionário, é retomar um lugar que a gente já ocupou na vida, sabe? Quando a gente dançava e cantava mais do que ficava palestrando, esse lugar. Isso é o mais importante para mim. Não me sinto vingada, me sinto grata, muito grata. Muito grata. Eu preciso muito fazer um pedido. Por favor, compartilhem essa live agora. As pessoas precisam ouvir isso. Que lindo, que lindo, que lindo. Que se as pessoas entrassem mais em contato com essa sensação que é espiritual, do trabalho como uma não projeção das sombras, mas de libertação coletiva, quem sabe a gente de fato não produzisse um estado coletivo mais gostoso de conviver, né? Eu lembrei muito, você citou a Maya Angelou, eu lembro muito de um poema, um verso, na verdade, eu não sei o poema de cor, mas o poema chama Rostos, foi traduzido pela Luby Prats. E tem um verso que é: troque um momento de ódio por amor organizado. E é isso, né? É isso. É esse lugar de não projetar a sombra no outro. E eu acho que a serenidade é uma palavra bem importante que eu venho pensando nela. Porque quando você vê uma mulher como Angela Davis, por exemplo, que foi perseguida, que sofreu... Ou mesmo quando você vê a Sueli Carneiro, eu vi o encontro das duas, o sorriso da Sueli Carneiro, né? Aquela plenitude, aquela serenidade, Rosane Borges, são as mulheres que eu admiro, Leda Maria Martins, tem uma altivez. E conquistar essa altivez, eu acho que dá sentido à vida. Porque você se torna uma inspiração para outras pessoas. E eu inspiro em muitas mulheres. Eu tenho um altar na minha casa com essas mulheres. Né? Minha mãe em primeiro lugar, sem dúvida, e essas mulheres ao redor. Muita gente reza para santos, né? Mas eu rezo realmente por essas mulheres. Porque eu acho que elas não pensaram só nelas. Porque o ego, né, esse lugar do ego doente, do ego infantiloide, né, que quer imediatismo, ele é perigoso, ele é um lugar pobre, ele não muda nada, ele só quer mudar o protagonismo, e é perigoso. Então a gente tem que cuidar disso, sabe, com muita atenção, porque antes da gente teve muita gente, e para que outras pessoas venham, a gente precisa passar o bastão de uma forma melhor, né? Eu não combino com deslumbre, assim, para mim, eu sou muito pé no chão e sou do trabalho. Gosto de trabalhar, sabe? Gosto de varrer o chão, pintar a parede. Depois a gente abre a casa e fala, olha que linda que a casa, né, que a casa tá. Não sei, eu fui criada em terreiro, né? E tem uma questão de código de conduta aí que para mim é importante, assim, mesmo. E tento passar isso para quem eu conheço, né, as pessoas que eu participo da formação. É preciso manter a lucidez. Senão a gente se torna alvo, e um alvo que... Alvo mesmo. Vem um drone e te destrói. Tem que saber gingar. Eu estava vendo uma entrevista sua, que era uma entrevista bem... Eu não vou lembrar exatamente onde era, mas era bem focada sobre o amor. E aí você disse uma frase que me pegou muito, eu fiquei namorando essa frase um tempo. Que você disse, a gente fala
sobre amor quando nos falta amor. A gente escreve sobre aquilo que falta na gente. E aí você até emendou, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes as pessoas falam sobre as outras pessoas nesse lugar acusatório e elas não percebem que elas estão falando sobre elas mesmas, elas não estão falando sobre os outros. E aí eu fiquei com muita vontade de te perguntar o que você sente que te falta nesse momento, nesse sentido de sobre o que você quer escrever nesse momento, sabe? Qual que é a sua busca nesse momento? Eu, conversando com uma dramaturga que eu amo muito, que é a Fernanda Juliane Sagé, há um tempo atrás, ela me disse uma coisa tão bonita, ela falou: Johnny, está na hora da gente falar de amor, da gente criar utopias afirmativas. Essa é uma frase dela. E essa utopia afirmativa ficou na minha cabeça. A gente estava falando de Beatriz Nascimento, Bell Hooks, né? Essas mulheres que pensaram também a condição da mulher negra. E eu fiquei com aquilo, né? Aquilo ficou dentro de mim. Então, acho que tem um lugar agora, para mim, em que as subjetividades das personagens, das vozes, das figuras, elas precisam emergir com muita força. E para falar, inclusive, desses sentimentos. Porque a gente não é só luta, a gente não é só sofrimento, né? E eu acho que falar de amor, falar de desejos, falar de erotismo, né? O erotismo é um lugar totalmente ignorado, muitas vezes. Na dramaturgia, então, parece que não existe, né? O corpo negro, né? Esse corpo dissidente, ele está sempre associado à luta, a responder, à reação, a ser reativo. Então, em que momento também que a gente recupera o direito a amar, a ter dúvidas, sabe? Então, acho que o amor ainda segue, eu sigo ainda com essa falta de pensar, não, está na hora, eu quero escrever um romance, eu quero falar das paixões, quero falar de sexo, a gente está viva, e o sexo de uma maneira transformadora, né? Estou falando de erotismo, não de pornografia. Não de pornografia, eu ia falar exatamente sobre isso. Então, assim, tem um lugar, tem muita coisa para fazer. Eu estou trabalho formando, né, participando da formação de dramaturgas e torço assim para todas brilharem muito, escreverem muito. Tem muita coisa para ser escrita, muita coisa. E você sente, vou pular um pouco, mas é porque eu acho importante a gente falar isso, né, sobre trabalhar com a formação de outras pessoas. Você sente que dar aula modifica o seu jeito de escrever? Totalmente. A sala de aula é o lugar onde eu mais aprendo. Eu mais aprendo do que ensino. Porque, primeiro, você é obrigada a estar estudando o tempo inteiro para se preparar para ministrar um encontro. E os materiais que chegam, os textos que chegam, as narrativas de vida que chegam e as narrativas que são construídas, elas te afetam. Você não volta a mesma pessoa para casa. A cada encontro que eu faço, né, eu habito outros universos, né, porque cada dramaturgia é como se fosse um universo. E eu saio muito transformada, assim. Eu acho o lugar de formação um lugar muito sagrado. Muito sagrado. E de muita responsabilidade. Porque você está participando da história de alguém. Então, que seja como estímulo, sabe? E não como um muro, onde a pessoa para. Chegou, para, não queria mais nada. Eu quero sempre atuar como uma espécie de abelha, assim, que vai polinizando, que vê as flores nascendo, se expandindo, entendeu? Eu tive excelentes formadores, né? E tive também situações terríveis que eu poderia ter desistido. Mas eu continuei. Mas eu não quero que isso aconteça com eles e elas, né? Eu quero que sigam e que façam, né, seus trabalhos. Eu me vejo em cada vitória, cada notícia, né? Eu fico meio mãe, assim. Eu não sou uma boa professora. Eu fico muito... Me vejo mesmo nos passos, sabe, das pessoas com as quais eu lido, né, em sala de aula. Fico feliz com as conquistas. Eu acho que a gente só cresce quando primeiro fica feliz com a vitória do outro, né? Isso é importante também. Não é todo mundo que fica feliz, né? Mas eu fico bem feliz. Eu tenho muito... Eu estava comentando com você antes que eu tenho a sensação de que tudo que eu crio é para ficar menos sozinha. Porque a criação, ela é muito solitária. E não devia ser, né? Então, o Zona Lê Dramaturgia, o Zona Lê Mulheres como um todo, o Núcleo de Dramaturgia Feminista, todos os meus projetos são um pouco para ficar menos sozinha. Eu compartilho muito essa sensação. Parece que quando qualquer pessoa que está ao redor, nem precisa estar dentro, está ao redor, conquista alguma coisa, é uma conquista nossa também. Porque é uma ilusão a gente achar
que qualquer coisa na área das artes é solitária, né? É sempre junto. Quando uma pessoa ganha, tá todo mundo ganhando, porque vai desestabilizar um status quo que não quer que a gente desestabilize. Total, total. E acho que o Zona também foi um evento que, para mim, por exemplo, foi um lugar onde eu me vi falando e sendo ouvida. Ser ouvida é muito diferente de falar. Você pode falar em público, mas sentir que você está sendo ouvida é uma sensação tão maravilhosa, se sente tão mais humana. Você relaxa, você não precisa mais gritar, nem exigir, nem fazer malabarismo. Você está sendo ouvida, né? Tem escuta. Então, assim, o Zona foi um momento onde eu vi aquelas mulheres se reunindo e eu vi que tinha escuta. Eu entendi que existia um lugar de diálogo entre artistas que poderia, e depois a gente até comentou hoje, né, como coisas foram acontecendo a partir daquele encontro. Eu lembro do quadro, quando eu vi aquele quadro com todos aqueles nomes assinados, eu achei tão bonito, é tão histórico, sabe? Daqui, a gente vai ter a dimensão daqui a 20 anos, né, do que foi esse momento. E pensar, assim, politicamente do que estava o país, então, é quase um milagre, né? Um milagre no meio do apocalipse. Um milagre no meio do apocalipse. E poder se permitir um pouco criar isso nesse momento também, né? E aí é criar porque é muito importante que a gente possa ampliar nossas possibilidades de sonho. No fundo, é esse o nosso ofício. Ampliar as possibilidades de sonho. E parar pra falar. Eu tô completamente apaixonada de te ouvir falar, porque ver a dramaturgia a gente sabe que é linda. Mas ver a dramaturga linda também, eu sou suspeita, né? Mas ver a dramaturga linda também, sabe? Ver esse processo é muito bonito. E eu acredito muito nisso, que quando a gente se apaixona pela artista também, a gente um pouco se apaixona pelo nosso potencial artístico. E a gente fica com vontade de criar. E aí, voltando um pouco ao erotismo, né? Que é isso, é tirar o erotismo do pornográfico e colocar na vida. Uma vida erótica, uma vida com vontade de fazer. A gente conversou bastante sobre uma epidemia também de depressão, que é esse lugar de que parece não dar vontade de criar nada. E não dá vontade porque o sistema não quer que a gente crie nada, né? Ele quer a gente prostrado em casa, achando que nada mais faz sentido. Então, quando você fala, olha que ser humano bonito, você se permite olhar também e falar, nossa, eu também sou, eu também posso traçar meu caminho. Eu tô muito sensível por essa fala de que às vezes as pessoas não se reconhecem como potenciais criadoras, né? E que trabalho importante de mostrar que sim, que lindo. Obrigada, acho que a Dramaturgia Nacional agradece isso, sabe? Você fazer isso. Mas eu tive momentos em que eu não acreditava em mim, mas pessoas acreditaram. E me emociona. Quando alguém acredita em você, é muito forte. E quando essa vela é passada e quando essa fagulha se acende, é muito forte. Então, assim, de alguma forma, eu sinto que eu tento devolver o que eu recebi. Eu emocionei. É isso. Eu acho que é emocionante mesmo. Eu também entendo esse Passa sentimento. filme, né? Passa um roteiro aqui na cabeça. É muita luta. Sim. Muita luta. Mas vale a pena. Né? Tem muitas alegrias também. Por isso que eu fico grata. Porque eu sei que há pessoas que às vezes não conseguem fazer, não conseguem encontrar, né, boas pessoas que as ajudem. Eu tenho anjas, mulheres que me inspiraram muito. Umas sem saber, né? Porque escreveram um livro e eu li. Outras porque me pegaram e falaram, você é capaz, eu acredito em você. Porque a gente, por muito tempo, às vezes não acredita na gente. Leva um tempo para você entender, né? Quem é você e suas aptidões. A gente é muito massacrado por muito tempo. Então, ter alguém que acredita em você quando você não acredita é muito, muito poderoso. Isso é amor. É amor. Né? É você ver aquela luz e falar, vem cá. É você poder passar essa vela, né? Eu recebi amor de muita gente. Eu sou muito amada, não posso reclamar. E eu amo muita gente. Eu fico emocionada quando eu falo disso. Não, mas é bonito. É bonito também porque a comunicação, ela é amor, né? É você confiar no outro, é você... E a escrita é um lugar de muita vulnerabilidade. Porque a escrita,
ela só acontece, acredito, né? É assim, a minha sensação porque escrevo, quando você está na vulnerabilidade, num estado vulnerável. Por mais que você tenha raiva, né? Eu acho que realmente a arte ela só floresce na pureza. Então, quando você está vulnerável, você está num estado de pureza, que não é ingênua, mas é pura. E se você não encontra um lugar para desenvolver essas fragilidades, para canalizar a raiva, você não consegue criar. Você tem uma terra árida. Eu mesma não consigo trabalhar com pessoas para as quais eu preciso ficar me provando. Eu não trabalho. Não trabalho, eu estava falando isso antes. Porque eu não consigo. A minha criação não consegue acontecer sem reciprocidade. E isso foi uma conquista. Porque às vezes eu vejo muitos jovens artistas se colocando em lugares de ansiedade, de sofrimento, porque querem ser reconhecidas, né? E aí se colocam às vezes numa situação tóxica, numa relação tóxica. Isso foi um critério para mim. Eu só trabalho com gente que eu admiro, mas que me admire também, que tenha reciprocidade. Eu não sei trabalhar sendo né, subserviente, serviçal, ficar ali tentando. Não é para mim, não. Isso é um defeito mesmo, eu não consigo mudar isso. Não acho um defeito, não. Se for defeito, eu também preciso rever umas coisas. Não dá para mim. Assim, eu acho que com reciprocidade tudo vai. Né? Mas é porque trabalhar na saúde, né, não trabalhar na doença, nesses ambientes mais tóxicos e que tem muito no meio artístico, trabalhar na saúde é uma forma de se preocupar com o conteúdo que está sendo criado e não com as relações. Eu tenho muito essa sensação também. Eu também não trabalho em ambiente tóxico e eu tenho que me apaixonar pelas pessoas e tenho que sentir que é recíproco. Mas primeiro, porque eu quero que o meu trabalho seja respeitado e eu acho que nós na dramaturgia, a gente também conversou um pouco sobre isso, é um trabalho que é muito fácil das pessoas acharem que é pretexto, que não é tão importante assim, sendo que o nosso trabalho é o que está no papel, é tudo que a gente pode dar, então a gente precisa que respeitem isso, e não por ego, mas é porque é a nossa função. Se cada um faz a sua função, a gente cresce juntos. Claro. Mas também porque a vida passa tão rápido, a gente não sabe o dia de amanhã, então eu não consigo me preocupar com coisas que estão nessa ordem, se o que a gente está fazendo aqui é tão sagrado, e é tão especial, e é tão potente, porque uma menina pode ver aos 12 anos e se transformar, né? Por que a gente vai ficar nesse ambiente? Não vale a pena. Por exemplo, hoje a gente está aqui nesse palco, né? Eu já subi hoje aqui nesse palco do Teatro Cacilda Becker e já fiquei transtornada, porque há muito tempo que eu não vi um palco de teatro, né? Eu estou em casa presa desde março, né? Pude fazer o isolamento, né? Da maneira como... Enfim, como foi indicado, né? Muita gente não pôde, porque precisou trabalhar fora, mas a gente trabalha dando aula em casa, então foi possível, né? Escrever. E estar neste palco, né? No momento que a gente está vivendo, quer dizer, hoje é um grande dia para mim, assim. Hoje é um dia histórico e é um dia importante porque eu estou pisando num palco depois de muito tempo, né? E vendo essa plateia vazia, quer dizer, isso também vai mexendo com a gente, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo de repensar teatro, de repensar as relações. Eu estava te falando que eu acho que as relações que estão fortalecidas agora, elas serão para a vida inteira, porque a gente está vivendo uma guerra. A gente está vivendo uma guerra invisível, invisível, né? Porque também a gente vê as coisas. A gente está sob ataque espiritual o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que esse momento dos encontros, assim, e você sempre está fazendo isso, né? Porque o Zona foi isso. Eu acho que esse momento é isso, né? Deve ter gente assistindo, enfim, que está com a gente. Isso é muito importante, né? Tentar o encontro apesar de tudo. Resguardar a humanidade, sabe? Não perder a humanidade. Porque é muito fácil você perder a humanidade, né? Eu estava te falando que hoje, para mim, a minha maior preocupação nos encontros que eu tenho feito é saúde mental. Porque isso que a gente está vivendo, se você for pensar nos nossos técnicos de teatro, por exemplo, né, a situação que as pessoas que trabalham com a parte técnica estão enfrentando é desesperadora. Né? Você pensar que um técnico às vezes está sem trabalhar desde março. Porque eu dou aula, você dá aula, a gente consegue, né, pelo menos pagar o aluguel, né, ter uma vida. Agora, e quem não tem, né, quem depende da apresentação? Isso me deprimiu no começo, eu fiquei prostrada, assim, porque eu sei como é. Você não ter trabalho, né? Você está numa situação difícil. E com toda a insensibilidade ao redor, né? Que acontece, né? Esse desrespeito à cultura, quer dizer, esse desinteresse, esse temor também à cultura, que eu acho que é uma coisa... Eu tento me apegar ao temor, que eu falo, se eles têm medo é porque
ainda serve para alguma coisa, assim, no sentido de que ainda pode ameaçar um status quo. Muito difícil, né? Mas eu acho que no meio disso tudo, embora, como uma amiga me disse, eu achei que esse sistema ia morrer, mas ele ficou mais faminto, ele cresceu. Porque é isso, a gente está se tornando, como diria a Estela do Patrocínio, robôs sanguíneos, né? Cada vez mais live, na internet o tempo inteiro. Mas eu acho que tem aí um sopro de humanidade que é mais forte. E eu acho que quando isso terminar, eu acho que muita gente não vai voltar a ser o que era e outras vão piorar. E é isso, o movimento do mundo, da história da humanidade, né? Não tem jeito. A gente vai seguir escrevendo, cantando, dançando, chorando, rindo. Eu vou até trazer um assunto que vai parecer de outro lugar, mas que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Porque quando você lançou o curso de Dramaturgias Negras, me puxou toda a sinopse do curso, é muito encantadora, né? Dá muita vontade de conhecer tudo aquilo e também com muita raiva de não ter conhecido antes. Uhum. E o nome, Palavra Viva, me encantou num grau, porque é de uma sabedoria, né? Obviamente de uma baita escritora colocando esse nome, mas porque no fundo, quando você chama de Palavra Viva um curso de dramaturgias negras, e é tudo isso que você está dizendo, né? Uhum. De o quanto, quando a gente relê o passado, a gente percebe que a gente está cometendo agora os mesmos erros, uhum. Mas também que é a gente que vai poder dizer sobre o futuro. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse curso. Esse curso, na verdade, me convidaram para dar esse curso e eu, no primeiro momento, fiquei muito surpresa, porque assim, um curso gravado, quer dizer, eu nem imaginava que viria a pandemia, né? Foi totalmente uma coincidência estranha. Ele já era gravado antes? Já era gravado antes. Ele é online, porque ele é pensado para o Brasil inteiro. Uhum. Então, tem aprendiz de todos os lugares do Brasil, das 5 regiões, né? E aí, bom, gravei, a gente fez o curso, montou o curso, né? O primeiro curso foi incrível, foi assim muito bem recebido, e o que eu percebi no curso, para mim, que eu acho que assim, que eu aprendi e que fica para mim, é a importância da gente olhar para fora do Sudeste. Uhum. Porque a gente fica muito Sudeste, a gente que é das artes, teatro e tal, muito Sudeste, e a gente tem uma riqueza na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, que a gente não olha. A gente realmente... De dramaturgias. De dramaturgias. Pensa numa Amazônia Negra, por exemplo, que a gente não associa. Uhum. Quer dizer, é muita riqueza. E o contato, o modo, né, como elas interagiam, era tão amoroso, tinha uma alegria. E eu sabia que eu sei que aquelas pessoas são multiplicadoras. Que tudo que elas aprenderam, elas vão distribuir para as comunidades, para os lugares onde elas atuam. Então, isso, para mim, é um trabalho com muito significado. Não é só um trabalho. Porque eu sei que isso vai virar outra coisa. E virou. Muitas pessoas estão dando oficinas de dramaturgia. Né? Eu vi, acho que agora, só no primeiro semestre, 4 pessoas estavam dando oficinas nas suas regiões de dramaturgia e dizendo, olha, eu cursei, fiz aquele curso tal, e agora eu estou dando... Quer dizer, isso é tão bonito quando o conhecimento ele vai, né? Ele segue, ele multiplica, ele inspira, sabe? Uhum. Eu acho que tem, às vezes, uma frase, ela te convoca, ela te transforma. Você não volta a ser a mesma pessoa, né? Então, assim, o curso foi muito importante. Tem essa questão da recuperação, tem essa questão de afirmar um lugar de vida, de proposição, de altivez, sabe? Não tem que pedir nada para ninguém, não é questão de pedir. A gente está aqui há muito tempo, sabe? Não é um favor, é uma questão ética, é uma questão de justiça, nem é de justiça, mas é do que é certo. Do que é certo. E o certo é que a gente, onde tem potência, a gente traga, que a gente leia textos da Fernanda Júlia Nissagé, que é uma das dramaturgas que a gente estuda, né? A gente estuda dramaturgas como Leda Maria Martins, Fernanda Júlia Nissagé, Viviane Jugueiro, né? Cristiane Sobral, sabe, Cidinha da Silva, Grace Passou. A gente vai estudar as potências, porque temos potências. Né? Não tem por que você abraçar essa ideia de que eu estou aqui, quero pedir para poder fazer. Não, a gente tem muito material, tem mais material, é o que eu estou falando, do que pessoas para poder, né,
colocar em cena ou escrever. Eu acho que a gente está num processo aí de formação mesmo. E a formação é muito importante nesse momento. É o que vai trazer a transformação mais para frente. Daqui a 5 anos, você já vai ver que vai estar diferente o cenário. Hoje você vê a multiplicidade de grupos, né, pesquisando narrativas, que trazem narrativas ou de histórias negras, ou de pessoas negras, ou indígenas, né, que eu acho que tem um caminho aí, ou trans, pensar no movimento trans, que é maravilhoso, né, pensar no que está acontecendo hoje, nas transformações. Não sei, a gente está vivendo um momento histórico duro, de guerra, mas artisticamente fabuloso, para se pensar novos movimentos. E aí, por movimento, é ação, novas ações, novas formas. Novas não, né? Na verdade, são ancestrais. É só a gente recuperar tecnologias. Não tem nada de novo. É só olhar lá, vai lá para o Egito que você vai entender o que é futurismo, né? Agora eu tenho feito cursos, né? A pandemia foi uma coisa boa que aconteceu, poder voltar a estudar. E fiz um curso sobre África, né, com o Rafael Galante, que eu estou sempre falando dele agora, porque, enfim, ele tem feito uns cursos incríveis, convidando várias pessoas para falar de, principalmente arte negra, representação, história, África, né? E aí eu falei, olha, gente, futuro África, né? Porque tudo veio de lá, quer dizer, a humanidade começa lá. A gente precisa recuperar e essas tecnologias. A gente tem muita tecnologia para recuperar. Sendo brasileira, então, tecnologia indígena, tem muita coisa linda para a gente tocar, acessar. Tem mesmo. Eu tô só pensando, tomara que as pessoas tenham compartilhado muito essa live, porque muita gente precisa assistir isso. Toda hora pensando, nossa, tomara que todo mundo esteja escutando isso, que é muito importante. Johnny, e como que é seu processo, as suas tecnologias, como que é seu processo de criação? Eu devo muito às companhias de teatro de São Paulo, eu preciso falar isso, porque foram elas que me permitiram ter, em 10 anos, 15 textos encenados. Isso aí é um fato, devo muito. Né? Um grupo indicava para o outro, né? Fala algumas das que você teve textos encenados. A Companhia do Caminho Velho, Companhia do Pássaro, Companhia Livre de Teatro, Coletivo Legítima Defesa. Tem uma galera, tem muita gente, assim. E eu, primeiro, aprendi muito, claro, porque são trabalhos de pesquisa intensos e extensos, né? Geralmente grupos que estavam fomentados, então a gente podia ficar um bom tempo pesquisando, então isso me permitiu estudar muito, me entender. Agora, eu faço um processo colaborativo, geralmente, que não é aquele que fica o tempo inteiro na sala de ensaio, porque eu acho que a sala de ensaio é o lugar também de testar coisas. Eu acho que não é o tempo inteiro que o dramaturgo vai ficar lá. No meu caso, eu não aguento. Então, geralmente, eu tenho encontros assim bem direcionados, de ensaios direcionados, fico em casa um tempo escrevendo, e daí... Mas você não chega com um texto primeiro? Não. Você assiste... Eu gosto de ter pelo menos uns 5, 6 encontros direcionados, né? Que o diretor fala, hoje a gente vai mostrar para a dramaturga o que a gente vem pensando, propostas. Sim. E aí eu me recolho, fico uns 2 meses em casa, 2, 3 meses, e vou escrevendo o texto. Tenho feito assim, as parcerias têm sido assim. Trabalho com muita intensidade, então assim, no momento que eu estou escrevendo um texto, é só um texto, nunca escrevi várias coisas ao mesmo tempo, não tenho essa habilidade, porque eu fico obcecada, então eu fico naquilo. E quando eu entrego, as pessoas leram, deram ok, apaga assim, ó, igual um computador. Faz tudo. Mas eu gosto muito de pesquisa, né? Eu trabalho muito com pesquisa, com pesquisadores mesmo, com artigos, com tese de mestrado, doutorado, imagens, né? Muita fotografia, muita pintura, música, adoro, ouço música. E fico abduzida enquanto eu estou escrevendo. Ou seja, eu passei mais, desses 10, 11 anos, eu passei mais tempo abduzida do que na Terra, assim, convivendo. Eu voltei um pouco para a Terra quando eu fui dar aula 3 anos atrás, comecei a dar aula, né? Mas eu passei muito tempo abduzida mesmo, assim, totalmente abduzida. Coluna toda ferrada. Não tem nada no lugar. Por conta da dramaturgia. Não, agora vai ser RPG, só de falar já dói tudo, mas assim, é um sacerdócio também, né? Foi escolha, eu escolhi isso, né? E aí quando você escolhe algo e aquela coisa que você queria te escolhe também, é muito legal, né? Quando tem reciprocidade, né? E você é correspondida no amor, eu acho que a dramaturgia é um caso de amor que correspondeu. Então a gente tá aí, vivendo esse caso de amor intenso, a paixão de muitos anos, né? E os grupos, né? Eu não paro de trabalhar, termina um trabalho, felizmente, né? Sinal de que tá ok, né? O trabalho, a parceria foi boa, foi... Eu não paro, assim, os grupos estão sempre indicando, né? E eu gosto muito de grupos de teatro, né?
Eu acho trabalho coletivo, sabe? Tem uma energia no teatro que é só o teatro que tem. Não tem outro lugar. Sabe? Dessa presença biofísica, dessa potência, né? Dessa palavra viva. Tem uma pessoa na sua frente errando, como eu tropecei lendo hoje. É legal, entendeu? Porque é meio circo, né? Você fala, vai cair. A qualquer momento. A qualquer momento a pessoa vai cair. Na verdade, a gente vai para isso, né? Para ver o risco, para sentir o risco. Né? É muito bacana. Um jeito de ser menos solitária também, né? Também. É que a solidão tem um lugar... Eu acho que tem uma diferença entre estar sozinho e estar solitário, né? Porque eu tenho a sensação que a sensação de solidão ela é muito cruel. Ela é quase paralisante, às vezes. Nem sei se você consegue criar. Mas a solidão, ela é um lugar legal para criar. Para mim é importante. Eu preciso me isolar, não quero ouvir diretor, não quero ouvir ator, atriz falando. Eu preciso de um tempo, eu e aqueles materiais, né? Que geralmente, muitas vezes, o grupo já traz também. Mas a solidão para criar, para mim, é muito importante, assim. Eu não consigo criar com muita gente, tumulto, gente falando, dando com muito pitaco. É evidente que eu estou acostumada, né? Eu ouço muito. Quando eu estou num trabalho colaborativo, eu ouço e tento traduzir poeticamente para o texto. Né? E tem sido uma história boa, sabe? Não posso reclamar. Eu ouço tantas histórias, eu falo, nossa, não tem nenhuma história assim, de amor mal resolvido na dramaturgia. Tá tudo certo. Tudo fluindo. E pra você, às vezes, dói de escrever? Dói. Nossa. Fora as costas. Dói tudo, dói o espírito, dói. É uma hemorragia, às vezes. Você vive as emoções que você está traduzindo ali. Eu acho que se colocasse um sensor no cérebro, né, e algo para acompanhar o coração, né, um sensor mesmo para acompanhar os batimentos cardíacos e tudo, com certeza teria alteração. Porque quando você está no estado da escrita, da entrega, não é só você. Tem muita coisa acontecendo no quarto, no escritório, no lugar que você estiver escrevendo. Né? Eu já me senti muito acompanhada sozinha. De presenças, de energia, de forças, né, que você vai convocando, evidentemente você vai estudando, vai lendo, você vai se abrindo também um campo de percepção, você vai abrindo esse campo de percepção e em dado momento vem, né? Tem um estado aí que é poderoso, você nem entende, eu nem sei falar. As pessoas falam que sobre a sua obra, eu falo, gente, eu não sei, tem coisa que ela sabe, eu não sei. A obra sabe, eu não sei nada. Estou a serviço. Tem uma anedota que eu adoro sobre isso, que o Jorge Amado foi fazer uma prova de vestibular sobre ele, uma pergunta sobre ele, e ele errou. Maravilhoso. E ele falava, mas tá errado, essa é a resposta errada, não foi isso que eu escrevi. E é um pouco isso também, não, né? Não, e escrever é o que eu falei, é um lugar de fragilidade, é um lugar de escavação, né? Você se escava, você se expõe. Poxa, uma peça de teatro é uma exposição, né? Sim. E cada pessoa vai fazer uma leitura, você já não tem controle. Entregou o texto, adeus. É o filho que foi para a faculdade, esquece porque é do mundo. É um exercício de desapego. Ser dramaturga envolve um exercício de desapego, porque senão você mata a sua própria obra. Texto não é pretexto, evidentemente, mas o texto ele foi feito para voar, para ganhar vida, para ser vivo. Né? Você não vai controlar seu texto. E para ter uma voz diferente daquela que te atormentou, né? Isso que dá muita raiva. Total. Porque de repente você começa a acordar o tempo inteiro com uma voz falando me faz nascer, você faz o negócio nascer, você entrega para alguém, a voz tem outro jeito. Chega a deixar a gente muito confusa. Não, e eu sou caótica, porque no caso do Black Brecht, a cena final, que tem aquela fala inteira, poética, cantada, né? Um canto, é uma encantaria no final. Ela surgiu na segunda cena, e eu falei, gente, mas ela não é aqui. Mas ela quis nascer, eu quero que você me escreva hoje. Eu escrevi, e aí eu ia escrevendo a peça mais estruturada, tentando ter algum controle, e eu via aquilo e falava, para onde que isso vai, gente? Para que isso está aqui? E aquele texto dizia, não, pode me deixar aqui. Quando chegar o momento de eu ficar, eu vou dizer, eu vou ficar aqui. E ela ficou com uma penúltima, na verdade não é a última cena, a penúltima cena, que é um texto inteiro que eu escrevi assim, num momento, sentei e escrevi, que é enorme. Então, assim, tem coisas que não dá para entender, né? Que é da ordem da sensibilidade, do consciente, não sei. Também não sei, tem que chamar algum especialista em neuropsicologia, sei lá, para explicar, porque
O processo de criação artística é muito poderoso, mas pode ser destrutivo. Pode te adoecer também, né? Eu morro e depois renasço, fico melhor depois. Fico umas marcas da guerra, né? Coluna e tal, mas tô aí, né? Tô viva. Só posso agradecer. E como que você pensa a rubrica no seu texto? Porque agora na leitura tinha alguns momentos, né, que você lia as rubricas. E as rubricas do Caim especificamente, elas são muito poéticas. E ao mesmo tempo é uma marca do seu texto. E como que você pensa? Duas perguntas juntas. Como você pensa a rubrica quando você vai escrever? O que precisa ser rubricado? O que você fala, ok, eu gostaria muito disso, mas não é importante para o texto, eu não vou pôr, se isso existe. E qual é a sua relação com a rubrica na encenação? Um dos castigos do Caim é ser eterno. Ele é um ser eterno, não consegue morrer. É o castigo dele. Matou o irmão, ele vai ser eterno. E ele viaja no tempo. Ele não tem um lugar no tempo. Ele está sempre viajando. Então, para mim era importante essa rubrica, porque ela explicava essa ação de que ele está viajando no tempo. Né? Enfim, é teatro, é ficção. Ele é capaz de viajar no tempo como um castigo. Mas eu não escrevo rubrica, porque eu não sei. Eu leio as rubricas do Beckett e falo, gente, é maravilhoso. Para que eu vou escrever rubrica? Eu não tenho vontade. Eu gosto de me surpreender. Para mim, o importante é o texto, é a palavra viva, é a música, é a sonoridade. Se tem vida na palavra, se está deitado, se está pendurado no teto, se vai voar, se vai chorar ou rir. Para mim, eu acho que isso é da ordem da encenação. Então, assim, eu gosto de me surpreender. A gente fala assim, nossa, eu jamais imaginaria revoltar. Vinícius me põe um texto onde as ilhas, né, o cenário todo dançava. Eu jamais imaginaria aquilo, entendeu? Isso é um trabalho do cenógrafo, do encenador. Jamais, como dramaturga, que eu imaginar aquilo tudo. Eu não tenho vontade de dirigir, né? Tenho menor vontade de dirigir. Tenho vontade de voltar a atuar, né? Então... É mesmo, Dione? Não tem direção, acho que é algo assim... que eu passo a bola. Não, mas a vontade de atuar você tem? Sim, eu tenho vontade. Quem sabe no futuro. Futuro próximo. Vamos ver. Não, mas e é bonito isso também, né? Quando a gente propõe alguma coisa e a pessoa que faz a encenação cria um outro mundo que a gente jamais pensaria. É tão lindo confiar no trabalho do outro. Eu me surpreendo positivamente. Às vezes eu falo, nossa, mas que legal. Jamais pensaria isso. É coisa do especialista. Eu não sou especialista em cenário. Então não escrevo. É claro que tem dramaturgas que são encenadores. Então é claro que eles vão colocar a rubrica, eles sabem, né? Direcionar. Eu não tenho vontade. Eu já mando em tanta coisa da minha vida, eu não quero mandar na cena. Quero mandar no texto, na palavra. Mas essa cena... Fica à vontade. Vamos ser felizes, de preferência. Né? Sim. E pensando nisso, né? Em mandar no texto. Como que você pensa dramaturgia hoje? E aí eu vou dizer de uma forma um pouco ampla, mas que também é muito concreta. Para você, o texto precisa ser dialógico? É importante que seja, porque o diálogo, a capacidade de diálogo nossa está difícil, né? O processo de escuta é difícil, então que tem isso no palco? Ou não? Para você, tem algo de querer que tenha uma voz que fale, para também provocar na plateia esse processo de escuta? Você pensa no formato antes de escrever ou é mais a produção que te leva a fazer de um jeito específico? Não, eu acho que o conteúdo, ele dita a forma. É o conteúdo que me diz, eu sou um diálogo, eu sou um monólogo, eu sou um monólogo dialógico, sabe? Eu acho que a gente vive muito uma era de monólogos dialógicos, né? Grandes monólogos dialógicos. Mas diálogo mesmo, nós, né, enquanto sociedade, há muito tempo que a gente não está conseguindo, está difícil, então talvez seja muito importante trazer diálogos, né? Mas eu acho que depende muito do conteúdo. Tem conteúdos que me pedem para... Black Breast tinha vários diálogos, né? Tem textos que é monólogo, são monólogos dialógicos, né, que interagem, assim. Eu acho que varia muito, depende de caso a caso. Dramaturgia é dramaturgia, assim. E aí agora para um lado bem mais concreto. Você disse que esse período da pandemia, do isolamento, você trabalhou muito. Como que era esse trabalho para você? Como que você
Eu até acompanhando nas redes sociais, eu fiquei bastante com essa impressão, nossa, a Johnny tá trabalhando bastante, que bom que tá conseguindo focar nisso. Mas como que você fez? Você fez uma rotina específica que te ajudava a trabalhar? E agora eu tô falando bem, acordei, tomei café, peguei café, fui até ali, porque também é importante pra gente saber, né? Até porque a gente falou bastante aqui de saúde mental. Querendo ou não, criar uma rotina como escritora, que é esse trabalho que dói, que pode convocar monstros, pode ajudar a orquestrar os monstros, pelo menos, né? Então, como que é a sua rotina? Ou não tem rotina, você está melhor assim? Ai, olha, eu infelizmente há muito tempo que eu não sei o que é dormir. Aí teve um período da pandemia que eu achei que eu ia voltar a dormir, comecei a voltar a sonhar. Isso todo mundo passou, né? Nenhuma novidade. Eu não consegui escrever, e aí o que me ajudou foi incrível, foram os encontros no núcleo de dramaturgia da LT. Eu acho que eu nem comentei isso no pessoal, mas foi o que começou a me ajudar a me organizar, assim. Eu falar, querida, a vida continua, você não vai parar. Daí teve a segunda edição do curso Palavra Viva, da Dramaturgia Palavra Viva, né? O EAD lá pelo Itaú Cultural. Então, tudo isso foi me obrigando a criar disciplina, manter a disciplina, né? Não me abandonar, digamos assim. Porque eu tinha esse movimento de encontrar pessoas e estando à frente dos encontros. Né? No caso do núcleo, eu estou sempre à frente do encontro, né? Eu que dou boa tarde, eu que vou liderando a coisa. Então isso foi um pouco como você tem um recém-nascido e você não está muito bem no começo, está se recuperando do parto e tal, mas tem um recém-nascido e ele precisa comer, e a vida continua, né? Então eu tentei manter essa disciplina da professora, né? Da orientadora artística. Mas é muito difícil, assim, eu me distraio muito, já virou piada. Hoje elas brincam, eu também, porque eu me distraio com o cenário da casa das pessoas. Então, por exemplo, se você tem uma planta, acabou a minha vida. Porque eu tô aqui falando, de repente eu vejo a planta, e a planta ela vai me seduzindo atrás de você, entendeu? Aí você está falando aqui, eu estou na planta. Então, assim, essa distração da pandemia eu sinto muito nos vídeos. Eu nem faço live porque eu me distraio. Eu fico ali, é um ácido, né? Eu fico nos cenários. Aí, esse brinco, não pode usar brinco assim na minha frente, porque eu estou no brinco. Então, assim, tem uma dispersão nesse momento da pandemia que é muito louco, porque a mente está cansada dos vídeos, né? A gente fica sobrecarregado visualmente, não é humano esse monte de vídeo, a atenção que você precisa ter para entender o que a pessoa está dizendo. E quando trava, tá lendo um texto, está no clímax do texto, aí travou. Aí, tá aí, não, olha, estão me ouvindo, tem alguém aí. Eu não aguento mais ouvir isso. Não. Entendeu? É um pouco, entre uma sessão espírita e uma aula online, não, né? Eu brinco, eu falo, gente, essa mesa branca não termina nunca, porque o espírito não vem, você cai, aí você se pega falando coisa do tipo, você vai derrubar a sala? Que é isso, sabe? É um negócio, eu acho que toda peça devia começar com, tem alguém aí? Tem alguém? Ai de mim, né? Eu tenho vontade de gritar, ai de mim, quando a pessoa começa, tem alguém? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão me vendo? A psicologia acho que vai fazer grandes trabalhos sobre isso ainda. Porque o tá me ouvindo e tá me vendo, olha a carência. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Geralmente a pessoa fala isso depois que ela falou alguma coisa que ela mesma percebeu que é importante, né? Exato. Ela falou alguma frase que, ai meu Deus, falei? Vocês estão me ouvindo? Dá muito essa sensação, né? Não, e eu já travei, já caí no auge de uma fala. E depois eu gravar vídeo, mandar com raiva, dizer assim, odeio, não sei o que é tecnologia. Não, olha, dava pra fazer um curta-metragem muito engraçado. Eu tenho uma história que pra mim é muito triste, na verdade, que eu tava na minha primeira aula de leitura de uma turma nova. Porque o Núcleo de Dramaturgia Feminista funciona com 4 aulas que eu falo sobre alguma artista mulher, e aí uma aula que a gente só lê os textos das pessoas que fizeram o núcleo. Aí é uma aula só de leitura. E depois segue o mesmo modelo. A gente estuda artistas, para um tempo para ler os próprios textos. E era a primeira aula de leitura dessa turma. E aí, tava no fim já da aula. E a aula de leitura é uma aula que ela é muito delicada, porque as pessoas se expõem, e também tem uma mágica de você ouvir seu texto na boca de outra pessoa. Então é uma aula muito delicada. E aí, tava no finalzinho da aula, eu falei, e aí, gente, vocês gostaram? Aula de leitura é especial, né? Silêncio. Eu falei, gente, vocês gostaram? Vocês combinaram de não responder? Vocês gostaram?
E nessa época, essa é uma informação importante, as turmas, são 5 turmas, e elas estavam meio brigando entre si de quem era a favorita, sabe? Briguinha de turma, a gente brincou que ia ter interclasses, era essa a piada. E as outras turmas estavam bravas, porque rolou um boato de que eu tinha cantado nessa turma, o que era uma mentira. Então, estavam bravas com isso. Falei, gente, vocês combinaram de brincar comigo? Silêncio. Gente, tá bom, engraçado, mas a aula de leitura é legal, né? Silêncio. Eu comecei a ficar mal. Mal. Johnny, eu fiquei mal. Nossa. Fiquei mal mesmo. Aí, de repente, eu olho, tá todo mundo travado e o Mitch sai. Eu volto, estão todos eles conversando apaixonadamente sobre como é bom a aula de leitura. Eles falavam, não, foi ótimo. A aula de leitura é maravilhosa. Não, baixaria. Essa vida, eu só passo vergonha virtual. Só gafe. Assim, histórias que não dá nem pra contar aqui, porque é muita gafe, muita baixaria mesmo. Eu já me acostumei, então agora eu já assumo. Eu me recuso a ficar nervosa e constrangida, porque travou o vídeo. Ridículo, deixa travar, entendeu? Não vou me submeter à máquina. Então, e tento fazer o mais humano possível, porque agora as pessoas estão super domesticadas, elas ficam mutadas. Uhum. E aí eu fico louca, eu falo, fala o que eu quero ouvir. Trava, mas fala, né? Fala alguma coisa, porque tem esse lugar. E tem um lugar também, muita gente tá mal, tá deprimida mesmo, não quer falar. Hoje uma menina escreveu, não quis falar, mas eu tava aqui. E a gente tem que respeitar. Cada pessoa vai agir de uma maneira, né? Mas é engraçado, às vezes eu tenho a sensação que quando eu pergunto, por exemplo, tem alguém aí? Estão me ouvindo? Também falo, né? Eu tenho a sensação que o mundo acabou, e essa é a última frase, que não tem mais ninguém no mundo, eu tô sozinha na frente da câmera perguntando, tem alguém aí? Sabe? Às vezes eu falo, gente, será que o mundo acabou e eu tô aqui, tem alguém aí? E teve uma coisa mais louca da pandemia pra mim, você perguntou da rotina, eu já tô aqui, que foi o momento em que os animais tomaram conta do planeta. Que aí tinha a Baía de Guanabara com golfinho, tartaruga, o canal de Veneza, né, com golfinhos. Eu falo, gente, pra que a gente vai voltar? Me deu um negócio, eu falei, não vou voltar não, vou deixar eles tomarem conta. Aí as maritacas lá em casa tomaram conta de uma árvore. Eu falei, isso, venham os morcegos. Eu falei, isso, a revolução vai começar agora. Aí, de repente, voltou tudo igual, né, enfim. Mas teve esse momento, assim, de um deslumbre. E eu achava maravilhoso, assim, esse retorno dos animais, né? Porque eu pensava, pra que a gente precisa da gente? Não precisa, né? Tão bonito ver os animais retomando o planeta, né? Enfim, divaguei. Esse é o momento da gente ver se tem alguém ali. Uhum. Passa muito rápido e a gente já vai finalizar. Não parece que passou 1h30, né? Não. Dava pra... Não. Mas, antes, eu queria agradecer primeiro a você, Johnny Carlos, muito obrigada pela conversa. Imagina. Agradecer a todo mundo que assistiu. Agradecer ao Léo e a Patrícia e toda a equipe do Cacilda Becker. A direção de produção do Zona Lê Dramaturgia é da Daniele Cabral. Agradecer a luz e o som do Juliano Carratori. A produtora de operação, Bárbara Berta. E a câmera e operação de streaming do Miguel Salvatori. E dizer que na semana que vem a gente volta no sábado para conversar com a Janaína Leite e no domingo para conversar com a Silvia Gomes. Agradecer a todo mundo e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Ai, que gostoso. Oh no. Yeah.